todas as comunidades políticas, existem dois humores diversos que nascem da seguinte razão: o povo não quer ser comandado nem oprimido pelos grandes, enquanto os grandes desejam comandar e oprimir o povo. Olá, essa passagem famosa do capítulo 9 do Príncipe contém uma intuição fundamental. O que o Maquiavel está dizendo aí? O Maquiavel está dizendo que a política não é o terreno da realização dos ideais, a política não é o lugar da promoção do bem comum. A política é uma relação de homens dominando homens. Então, no centro da política está a dominação. E é exatamente isso que a ciência política estuda. Na aula de hoje, nós vamos ver o que é ciência política, qual é a diferença entre a ciência política e a política institucional, a atividade dos políticos profissionais e as principais correntes teóricas da ciência política no século XX. A ciência política estuda a política. Essa é uma definição, contudo, tautológica. É como dizer que a biologia estuda a biologia, a física estuda os fenômenos físicos. A biologia, na verdade, estuda a organização da vida. A física estuda o movimento dos corpos. A ciência política estuda os fenômenos políticos. E o que são fenômenos políticos? São todos aqueles fenômenos relacionados ao poder. Normalmente, nós entendemos por política a política institucional, a política ligada à atividade dos partidos, a política eleitoral, a ação em torno do Estado, a atividade de governo e assim por diante. Contudo, a política, em sentido amplo, não se reduz a isso exatamente. Há vários fenômenos políticos que não se referem necessariamente ao Estado ou ao governo, à atividade de governo. Política, em sentido amplo, refere-se a toda forma de exercício do poder. Por isso que poder e política são quase sinônimos. Se nós entendermos o poder simplesmente como a capacidade de definir o comportamento das pessoas, nós vamos ver que há uma política explícita e uma política implícita. Explicitamente, o que é a política? A política é uma atividade que busca, por exemplo, extrair uma decisão. Todos nós somos acostumados a perceber os fenômenos políticos, contudo, apenas como formas explícitas de poder. Implicitamente, existe toda uma relação de autoridade, de influência, de persuasão, que não diz respeito exatamente à política no sentido institucional, a política no sentido amplo, a política no sentido visível. Pensem, por exemplo, na diferença entre a política eleitoral e as relações políticas de gênero, a dominação masculina. A dominação masculina é um fenômeno político, tanto é que na ciência política americana, toda uma corrente hoje diz respeito a teorias políticas de gênero. Então, a dominação masculina é um fenômeno político, onde há uma relação de poder implícita, não explícita, e isso é também objeto da ciência política, além da política institucional. Vamos ver então uma explicação resumida do que eu falei até aqui. A ciência política não trata apenas da política institucional, isto é, daquele tipo de fenômenos associados geralmente aos processos de governo ou à luta partidária. A ciência política, na realidade, estuda todos os fenômenos que são permeados por algum tipo de poder, explícito ou implícito, violento ou tácito, deliberado ou inconsciente, exercido por indivíduos, por instituições ou mesmo sociedades inteiras. A matéria-prima da ciência política é, portanto, o poder. Porém, reparem, não há uma correlação necessária, isto é, uma ligação obrigatória entre política institucional, por exemplo, política de governo, política de partidos, e formas explícitas
de poder. Também não há uma conexão obrigatória entre política no sentido amplo e formas implícitas do exercício do poder. E isso pelas seguintes razões. Há duas boas razões para isso. A política institucional, a política dos partidos, do governo, as eleições, também envolve formas sutis de poder. Já a política em sentido amplo, os fenômenos políticos em geral, estudados pela ciência política, também contemplam formas explícitas de poder. Até aqui eu falei do objeto da ciência política, os fenômenos políticos, todos os fenômenos ligados ao poder. Contudo, será que a ciência política é de fato uma ciência? Será que esse título, cientista político, não é um título muito pretensioso? Em que medida nós podemos tratar a política, essa política do dia a dia, que todo mundo vê, de forma científica? A ciência política, como as ciências sociais, é uma ciência humana, isto é, lida com seres humanos. Isso implica num problema importante. Diferentemente das ciências naturais, onde há uma separação muito clara entre o objeto do conhecimento, isto é, aquilo que se estuda, e o sujeito do conhecimento, aquele que estuda, no caso da ciência política, não. Os cientistas políticos, até prova em contrário, são seres humanos, são seres sociais. Portanto, eles também, os cientistas políticos, podem ser levados a fazer política e, de fato, todos os cientistas políticos têm as suas preferências políticas, as suas preferências ideológicas. Assim, o grande risco é o seguinte: o cientista político pode passar a fazer política ao invés de estudá-la. Ou ainda, os interesses, as paixões, as ideias que mobilizam qualquer pessoa podem influenciar também, como é óbvio, o cientista político, colocando em xeque a sua objetividade. Como contornar esse problema? A ciência política, na verdade, como toda ciência, consiste num estudo logicamente e metodologicamente rigoroso, sistemático, objetivo, realista, racional, cumulativo e empiricamente orientado sobre o mundo político. Nesse sentido, a ciência política pretende ser objetiva, pretende ser fiel aos fatos, tanto quanto isso é possível. Porém, como conseguir isso? A finalidade da ciência política é produzir conhecimento, responder a problemas científicos com a finalidade de conhecer a realidade, explicando suas causas e a conexão entre os fenômenos. O cientista político está interessado, portanto, em conhecer como e por que os fenômenos políticos são ou funcionam de determinada maneira. Nesse sentido, é preciso separar duas coisas, duas naturezas. Aquilo que o sociólogo alemão Max Weber chamou de a vocação científica e a vocação política. Enquanto cientista, não cabe ao cientista político defender uma ideia específica. Eu não posso aqui, nessa aula, falar das minhas preferências ideológicas. Não cabe utilizar este espaço para falar das minhas preferências políticas pessoais. Então, aqui eu não quero convencer ninguém das melhores ideologias. Eu quero demonstrar. Foi o Maquiavel quem primeiro intuiu um método e aplicou os princípios científicos ao estudo da vida política. Até o Maquiavel, o estudo da política consistia, na verdade, numa investigação de tipo moralista prescritiva, isto é,
referida ao que deve ser, e politicamente engajada dos problemas decorrentes do exercício do poder. Pois bem, o Maquiavel escreveu um livro famoso, polêmico e genial, que permanece atual mesmo hoje, O Príncipe. Escreve o Maquiavel: resta agora ver como deve comportar-se um príncipe. Príncipe aqui é sempre sinônimo de um governante. Resta agora ver como deve comportar-se um príncipe para com seus súditos ou seus amigos. Como sei que muitos já escreveram sobre este assunto, Maquiavel está dizendo, eu não sou o primeiro sujeito a pensar sobre política. Temo que, escrevendo eu também, seja considerado presunçoso, sobretudo, atenção, porque ao discutir esta matéria, a política, me afastarei das linhas traçadas pelos outros. Explicitamente ele está dizendo o seguinte, o livro dele é diferente de todo mundo. O pensamento dele é diferente do pensamento que veio até então, do pensamento herdado pela tradição. O Maquiavel realiza então uma ruptura essencial na história do pensamento político. Que ruptura é essa? Sendo meu intento, sendo meu objetivo, escrever algo útil para quem me ler, parece-me mais conveniente procurar a verdade efetiva da coisa do que uma imaginação sobre ela. A frase aqui, a sentença, a expressão essencial aqui é a verdade efetiva da coisa, isto é, aquilo que é, o juízo de fato, do que especular sobre como a política deveria ser. Continua a citação. Muitos, antes de mim, Maquiavel, imaginaram repúblicas e principados que jamais foram vistos e que nem se soube se existiram na verdade. Por quê? A tamanha distância entre como se vive e como se deveria viver, que aquele que trocar o que se faz por aquilo que se deveria fazer, aprende antes sua ruína do que sua preservação. O que o Maquiavel está dizendo aqui é o seguinte, a objetividade científica é um recurso não só do cientista político, mas é um recurso também do político profissional. É preciso, de qualquer maneira, de qualquer ponto de vista, entender a política como ela é efetivamente. Pois bem, esse livro do Maquiavel, O Príncipe, publicado em 1527, insisto, 1527, é um livro famoso até hoje, polêmico até hoje e odiado até hoje. Por quê? Porque esse livro é lido no seguinte registro. O Príncipe, do Maquiavel, é uma espécie de manual de autoajuda do político profissional inescrupuloso. O livro efetivamente pode ser lido assim, mas essa é a leitura mais superficial e mais pobre da obra. Na verdade, o livro do Maquiavel é um livro de teoria política. E o que diz essa teoria política do Maquiavel? É preciso atentar, em primeiro lugar, para o título. O Príncipe, nas palavras que nós usamos hoje, o governante. Nesse sentido, o livro do Maquiavel quer pensar o lugar do poder como um lugar vazio. O trono do príncipe desocupado, antes de ser ocupado. Nesse sentido, Maquiavel coloca a seguinte questão: quem pode ocupar o poder? E a sua resposta é revolucionária e radical: qualquer um. Vamos ver agora quais são as principais escolas da ciência política contemporânea. Eu falarei aqui de 6 escolas. São as 6 escolas principais que influenciam os estudos políticos. Em primeiro lugar, então, vejamos o que é o institucionalismo ou o velho institucionalismo. Essa foi a primeira escola, a primeira corrente teórica da ciência política. Pois bem, essa escola, como as demais, desenvolveu-se nos Estados Unidos em fins do século XIX
e foi até mais ou menos a década de 1920. E o que o institucionalismo dizia de importante? Bom, em primeiro lugar, a ênfase analítica do institucionalismo era sobre o Estado. Isto é, o Estado era entendida como a principal instituição política. Daí o nome institucionalismo. E essa teoria, ela foi deliberadamente orientada no sentido de auxiliar a política democrática americana. O objetivo dos institucionalistas era estudar e racionalizar a estrutura legal, a estrutura administrativa do regime democrático nos Estados Unidos, aperfeiçoando os mecanismos de governo americanos como uma forma de combater, inclusive, a corrupção. Existem duas referências básicas para entender o institucionalismo, ou o velho institucionalismo. O livro do Theodore Woolsey, que é Political Science or the State Theoretically and Practically Considered, Ciência Política ou o Estado considerado do ponto de vista teórico e do ponto de vista prático. E o segundo livro, e o mais importante, é o livro do Woodrow Wilson, que era professor de ciência política e depois se tornou presidente dos Estados Unidos. O livro dele é The State, Elements of Historical and Practical Politics, o Estado, elementos da política histórica e prática. A segunda escola da qual eu quero falar aqui é o comportamentalismo. A partir dos anos 20, influenciados pela escola de Chicago, que é uma escola sociológica, o Gosnell e o Lasswell foram responsáveis pelo desenvolvimento de um novo modelo teórico-metodológico na ciência política e de um programa de pesquisa completamente diferente do velho institucionalismo. A partir da década de 1940, eles vão inspirar nos Estados Unidos um movimento que ficou conhecido como a Revolução Comportamentalista. Essa revolução mudou completamente o foco de análise da ciência política. Os cientistas políticos passaram a se interessar, então, não pelas instituições políticas, o Estado em especial, mas para o comportamento dos indivíduos. O que os indivíduos fazem quando fazem política. Essa nova perspectiva, oposta à do institucionalismo, buscava entender o comportamento dos agentes políticos, isto é, os cidadãos, os eleitores, os políticos profissionais. Nesse sentido, por isso, entender o comportamento desses indivíduos, por isso, essa corrente se chama comportamentalismo. Pois bem, depois da Segunda Guerra Mundial, de 1945 em diante, o comportamentalismo deu origem a uma terceira teoria, derivada do comportamentalismo, o pluralismo. Essa vertente que tomou corpo e força da Segunda Guerra em diante, isto é, a partir dos anos 50, nos Estados Unidos, passou a ser a tradição dominante e a mais influente na ciência política ao longo das décadas de 50 e 60. Qual é a ideia do pluralismo? Lembre-se que o pluralismo deriva do comportamentalismo. Então, o pluralismo contesta também a centralidade do Estado, da instituição estatal, como centro da vida política. Aliás, os pluralistas nem têm essa palavra na sua teoria, Estado. Eles substituem a palavra Estado pela expressão governo e, mais tarde, vão utilizar a expressão sistema político. A ideia por trás dessa substituição, Estado por governo e depois sistema político, era tanto heurística, quer dizer, tanto científica, dizia tanto aos novos princípios interpretativos, dizia respeito aos novos princípios interpretativos inaugurados pelo pluralismo, quanto era uma substituição política. Os pluralistas, eles pretendiam não só evitar teoricamente
a ênfase excessiva na instituição Estado, mas eles pretendiam também e principalmente sublinhar, ressaltar aquilo que ocorria fora da esfera de governo. Eles pretendiam estudar os grupos sociais que influenciavam o governo, que constrangiam o governo, que pressionavam o governo. Governo aqui como sinônimo de Estado. Então, o que os pluralistas dizem? Os pluralistas dizem o seguinte: só dá para entender a política entendendo o comportamento efetivo dos atores e não olhando para as instituições. Muito bem. Se a gente olha para o comportamento efetivo dos atores, nós vamos identificar no mundo político uma infinidade, uma pluralidade de grupos de interesse e grupos de pressão. Grupos esses que influenciam efetivamente o processo decisório dos estados. Daí a ideia de pluralismo. Então, a ideia, em resumo, é a seguinte: a política tem que ser pensada a partir do comportamento dos sujeitos. É esse comportamento que influencia as decisões estatais. E quem influencia as decisões estatais? As classes sociais? Não, os grupos de interesse. Quantos grupos de interesse há na sociedade americana, na democracia liberal? Muitos grupos, uma pluralidade, daí pluralismo. Há duas referências obrigatórias para o estudo do pluralismo. O livro clássico do Robert Dahl, Who Governs? Quem Governa?, publicado em 1961, e o livro tão importante quanto do David Easton, A System Analysis of Political Life, uma análise sistêmica da vida política, da atividade política. Pois bem, vamos ver agora a outra corrente da ciência política, o culturalismo. A partir da década de 60, ainda nos Estados Unidos, a corrente dominante, o pluralismo, foi desafiado por uma outra corrente teórica chamada culturalismo. Pois bem, o que é o culturalismo? O culturalismo é uma teoria que busca explicar os fenômenos políticos, ainda os fenômenos políticos relacionados ao comportamento dos indivíduos, a partir da cultura política de um povo. O que é cultura política? Cultura política é basicamente, ou são basicamente, padrões de comportamento, sistemas de valores e formas de percepção generalizadas pela sociedade. Uma tradução ruim, mas didática de cultura política é ideologia. Ou melhor, aquilo que as pessoas têm em mente, aquilo que as pessoas pensam. Cultura política é como as pessoas veem a política. O argumento fundamental do culturalismo é o seguinte: nenhuma instituição política, o Estado, ou principalmente nenhum regime político, pode funcionar adequadamente se não houver na sociedade uma cultura política compatível. Assim é que, para que um regime democrático funcione bem, as pessoas têm que acreditar na democracia. As pessoas têm que ter valores democráticos. As pessoas têm que ter uma cultura política democrática. Há duas referências para entender o culturalismo. Há o livro do Almond e Verba, publicado em 63, The Civic Culture, a cultura cívica, quer dizer, a cultura participativa. E o livro do Robert Putnam, publicado em 1993, Making Democracy Work, Civic Traditions in Modern Italy, que é Fazendo a Democracia Funcionar, Tradições Cívicas na Itália Contemporânea. A penúltima tradição teórica que eu quero expor aqui é a tradição marxista. O marxismo não é propriamente uma corrente apenas da ciência política, mas também da ciência política. E o que o marxismo tem de diferente em relação às escolas anteriores? Em primeiro lugar, a ênfase no Estado. De novo, assim como o velho institucionalismo, a ênfase no Estado. Mas em outras duas variáveis que não estavam presentes até então. A variável classe e a variável dominação. Nesse sentido, o marxismo procura explicar a política
a partir da dominação de classe. O marxismo é mais uma sociologia política do que uma ciência política propriamente dita. Se nós entendermos a ciência política como um estudo das instituições políticas, o marxismo é alguma coisa diferente aí, porque o marxismo vincula as instituições políticas à sociedade. Pretende sempre entender a dominação política a partir da sua base social. Há um texto clássico do Marx a esse respeito, que é o 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Nesse livro, publicado nos Estados Unidos em 1852, o Marx fornece um resumo dessa ideia. Diz o Marx: sob a monarquia absoluta durante a primeira revolução, aquela de 1789, sob Napoleão, a burocracia era apenas o meio de preparar o domínio da classe burguesa. Sob a Restauração, sob Louis Philippe, sob a República Parlamentar, a burocracia era o instrumento da classe dominante, por muito que lutasse por estabelecer seu próprio domínio. Unicamente sob o segundo Bonaparte, o Estado parece tornar-se completamente autônomo. A máquina do Estado consolidou-se a tal ponto que a sua posição em face da sociedade é quase absoluta. Basta-lhe ter à frente do Estado o chefe da sociedade de 10 de dezembro, o Luiz Bonaparte. Bom, essa citação diz essencialmente o seguinte: a burocracia vai se fortalecendo, a burocracia de Estado vai se fortalecendo, o Estado vai se fortalecendo na França e vai aparentemente se tornando cada vez mais independente das classes sociais. Porém, escreve o Marx, e, contudo, apesar de tudo isso, o poder estatal não está suspenso no ar. Bonaparte representa uma classe, e justamente a classe mais numerosa da sociedade francesa, os camponeses parcelares. Assim como os Bourbon representavam a grande propriedade territorial e os Orléans a dinastia do dinheiro, os Bonapartes são a dinastia dos camponeses, ou seja, da massa do povo francês. Porém, vai esclarecer o Marx, não do camponês revolucionário, mas do camponês reacionário. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos aqui que, por mais que o Estado pareça autônomo, ele nunca é completamente autônomo. O fundamental da teoria marxista é vincular o Estado, o poder de Estado, à sua base social. Então, portanto, o marxismo quer responder a seguinte pergunta: que interesses sociais o Estado representa e realiza? Para compreender o marxismo tanto como uma teoria social como uma teoria política, eu recomendo 2 livros principalmente. Para entender a teoria social do Marx, A Ideologia Alemã, um livro escrito por Marx e Engels em 1845. Para entender a teoria política do próprio Marx, o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, esse livro do qual eu tirei essa citação. O marxismo se desenvolveu bastante no século XX e tratou da política principalmente através de uma obra importante de um filósofo político italiano chamado Antonio Gramsci. O livro dele é uma coleção de anotações intitulado Cadernos do Cárcere. E as 2 referências mais contemporâneas para entender a teoria política marxista são os livros Poder Político e Classes Sociais, de Nikos Poulantzas, e O Estado na Sociedade Capitalista, de Ralph Miliband. Esses 2 livros trouxeram efetivamente o Estado de volta para a ciência política. Porém, trouxeram o Estado de volta daquela perspectiva, sociologizando a explicação. Vamos agora ver, por último, a última escola teórica, que é o neo-institucionalismo, o novo institucionalismo.
No final dos anos 60, no início dos anos 70, a teoria dominante na ciência política era o marxismo e o estudo do Estado deste ponto de vista, da dominação social. Essa teoria vai ser desafiada, a teoria marxista vai ser desafiada nos anos 80 pelo neo-institucionalismo. O neo-institucionalismo foi claramente uma reação ao societalismo marxista, isto é, a explicação da política através de variáveis sociais. O neo-institucionalismo colocou de volta no debate as instituições políticas, entre elas o Estado. Vamos ver agora o filme Milk, que ilustra bem o papel das instituições políticas na vida política. When San Francisco changed its voting rules so that people could elect people from their own neighborhood, so that the blacks could elect a African American supervisor, and in Chinatown they could elect a Chinese supervisor. On the Castro they could choose between myself and Rick Stokes. But these are not big balance, right? So District 8, 2 miles south of the Castro, stayed very much the same. Irish Catholic, conservative, and with just the right amount of poetry, they found themselves a handsome ex-cop. See, I'm not going to be forced out of San Francisco by splinter groups of social radicals, social deviants, and incorrigibles. Now, you must realize that there are thousands upon thousands of frustrated, angry people, such as yourselves, just waiting to unleash a fury that will eradicate the malignancies that blight our beautiful city. Pois bem, como esse trecho do filme Milk ilustra o novo institucionalismo? Lembre-se, a ideia do novo institucionalismo é a seguinte: instituições determinam comportamentos políticos. O que são instituições, além do Estado? Por exemplo, regras eleitorais. Então, regras eleitorais determinam comportamentos políticos. Foi preciso, então, que mudasse o desenho do distrito eleitoral, mudasse, portanto, uma regra política, uma instituição política, para que o Milk vencesse as eleições para administrador regional. Quando o desenho do distrito era quando pegava um bairro conservador, o Milk não conseguiu se eleger. Bastou que o distrito fosse redesenhado, portanto, que mudasse a instituição política, mudasse a regra, e que pegasse um pedaço de um bairro mais progressista, do eleitorado mais progressista, que o Milk venceu as eleições. Então essa é a ideia dos novos institucionalistas. Como conclusão, o que nós aprendemos hoje? Duas coisas importantes. Em primeiro lugar, há uma diferença entre política, a política prática, a política institucional, e a ciência da política. A ciência da política é o estudo tão objetivo quanto possível da política prática. E, em segundo lugar, que a ciência política é uma disciplina muito rica, é uma disciplina que tem várias escolas, escolas diferentes entre si, escolas que pensam a política de maneira diferente, e é isso que faz, e é isso que torna a ciência política interessante. Para encerrar essa aula, eu queria dar duas dicas de leitura. Leiam O Príncipe do Maquiavel, na edição da Martins Fontes, que é a melhor tradução em português. E leiam também o livro do Weber, Ciência e Política, Duas Vocações, na edição da Cultrix. Bons estudos!